Que a graça, a misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam com todos vocês, todas vocês, manifestamente sobre Santos Guarani, e gratidão por seu comentário feito no canal Espiritualidade Revolucionária, referindo-se à seriedade com que tratamos da reflexão do Evangelho aqui. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado também ao economista Rodolfo Ramel Feimer pelo comentário que fez sobre a reflexão do Evangelho do domingo passado aqui no canal Cartas Proféticas. E a professora Thelma Gomes, aqui de Goiânia, pela oração que fez também sobre a reflexão do Evangelho do domingo passado. E Marília Tomás, pela atitude de gratidão, também manifesta aqui no canal Cartas Proféticas sobre a reflexão do Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Para este domingo, nos basearemos no Evangelho dedicado para o quinto e agora sim, último domingo da Quaresma, que é o de São João, no capítulo 11, principiando pelo versículo 1 e concluindo no versículo 45º, no versículo 45. Por gentileza, tem pause aqui, como sempre peço, para fazer esta longa leitura desse trecho do Evangelho e, se acompanhadas aí na leitura, aproveitem para refletir um bocado antes, porque este Evangelho é muito significativo e nos diz muito respeito hoje, no momento histórico que vivemos no Brasil e no mundo. Leiam, por favor, e já nos encontraremos após a vinheta. Aqui em João, nos baseamos em reflexões anteriores, no terceiro e no quarto domingos da Quaresma, sobre o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó, em Samaria. E do resultado desse encontro para toda a vida do povo de Samaria, extremamente sacrificado por constantes invasões e ocupações militares dos impérios que saqueavam o povo constantemente. E no domingo passado, o quarto da Quaresma, refletimos sobre a operação que Jesus fez nos olhos do cego de nascença e no quanto este homem passou a ver muito mais do que os outros cegos, bons das suas visões, dos seus globos oculares, mas cegos do ponto de vista da fé, que não lhes permitia reconhecer o Messias e não lhes permitia reconhecer os atos de misericórdia. Tudo é uma questão de visão ampla, a partir de Jesus, como ocorreu com o cego de nascença, que passou a ver e a confrontar
todos os inimigos do projeto que Jesus representava e passou a demonstrar que os cegos de fato eram eles, que passaram a ameaçá-lo depois da expulsão dele e a vida do próprio Jesus. No Evangelho deste domingo, 26 de março de 2023, último da Quaresma, o quinto domingo da Quaresma, nós nos abasteceremos, nos alimentaremos no Evangelho complexo de São João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45, e viveremos as tensões do chamado sétimo sinal, identificados pelo Evangelho de João, para entender Jesus como Messias e como aquele que veio trazer vida abundante. Aqui a tensão entre a vida e a morte são as marcas do sétimo sinal, do sétimo milagre, se quiserem. Tensão constante entre a vida e a morte. Num momento parecia que a morte era muito mais eficiente e forte do que a vida que Jesus trazia. Os sinais da morte eram sobejantes e se derramavam intensamente nas relações das pessoas, na cultura das pessoas e no esmagamento que elas viviam, como logo identificaremos. O primeiro sinal de morte se manifesta na cultura vividas por Marta e Maria. Na perda do irmão, o luto foi carregado, intenso, que significava não usar mais as cadeiras da casa, colocá-las todas na porta da frente e sentar no chão, em sinal de luto e tristeza profunda por causa da morte. Ao saírem às ruas, as pessoas enlutadas não deveriam, ainda mais se tratando de mulheres, serem cumprimentadas e acolhidas na sua dor por causa da morte. Tudo isto se rompe quando Jesus chega em Betânia, chega de volta à cidade. A vida começa a dar sinais de ruptura das marcas dolorosas da morte em forma de luto cultural. A morte se faz presente na presença dos amigos de Lázaro. Os representantes da antiga aliança que vieram à casa de Marta e Maria para consolá-las, mas não conseguiram ultrapassar a linha do cotidiano, do consolo. Aqui no Brasil, talvez dissessem meus pêsames, sem saber muito o que isso significa. Ou coisas do tipo, Deus quis assim, devemos aceitar. Ou ainda, Deus precisou dele, por isso o levou. Coisas sem sentido, marcadas pela morte, pela inexplicação diante do terror da morte, que aqui é encarado como coisa muito tenebrosa. A morte extingue o ser humano e o deixa sem expressão, sem palavras. Mas o que mais marca a presença dos adeptos da antiga aliança, do Antigo Testamento, que faliu, é que eles nada puderam fazer
por Lázaro e nem profundamente por Marta e Maria, dominados pela morte. A antiga aliança morreu. A sua morte significava a rendição ao luto e à pobreza de solidariedade. A morte presente também no túmulo de Lázaro. Tudo fechado. Cheirava mal no quarto dia de sepultamento. A morte cheira mal. A morte penetra por todos os poros do ser humano, demonstrando que não há mais possibilidade nem perspectiva de saída diante dela. A incredulidade é uma das manifestações humanas diante do limite insuperável da morte. É tão forte aqui a manifestação desse fenômeno do limite humano, da finitude humana, que se vê morte por toda parte. Quando Jesus, mesmo diante da profissão de fé de Marta, que também era marcada pela morte, a morte estava nas palavras de Marta, na disputa de Marta com Maria, na concorrência mortífera da vida da comunidade que ela fazia, quando, em forma de dedo duro, se queixou da irmã para Jesus, dizendo: mestre, tu não te importas que a minha irmã não me ajude nas lidas da cozinha enquanto eu lá trabalho? Uma atitude autoritária, uma atitude típica de quem, ao agir assim, já que era uma líder, muito provavelmente Marta era líder da comunidade do discípulo amado, o autoritarismo era contraditório a essa liderança e mortal às relações da comunidade. Por isso Jesus disse a ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, que é escutar aquele que traz a vida. Mesmo assim, Maria mais tarde fez a declaração que aqui não é de São Pedro, aqui é de Marta, digo melhor, Marta, que ela cria que Jesus era o Messias que haveria de salvar o mundo. Declaração semelhante nos outros evangelhos foi feita por São Pedro. Aqui, na comunidade das mulheres, é Marta quem o faz. Aqui a vida se expressa de forma intensa num credo histórico de que Jesus é o Messias, de que ela cria que ele é a ressurreição e a vida. Mas a morte insiste de forma brutal agora na vida dos fariseus. Após a ressurreição de Lázaro, que só podia ser promovida por Jesus, só Jesus ressuscita as pessoas pela fé que elas têm nele. Alguns creram e se converteram, aderiram como discípulos e discípulas do Messias, daquele que é vida eterna, daquele que é a ressurreição da morte para a vida, já agora. E outros, pelo contrário, se enterraram ainda mais na morte e foram
as autoridades representadas por Caifás, e lá se fez um pronunciamento numa reunião do conselho religioso. Se fez um manifesto político de que era preferível matar um para salvar a nação toda, porque senão o Império Romano, César mandaria suas tropas militares para matar a todos na Palestina. E Jesus foi condenado à morte. A morte é intensa aqui. Ela escorre culturalmente. Ela escorre ineficazmente diante do ser humano que não consegue sair das suas malhas. Ela prende o morto através do túmulo. E ela se dá a acontecer pelo Estado, pela cúpula religiosa, pelo império que mata, genocida, extingue, quando vê os seus interesses de massacre do povo em massacrar, continuar massacrando o povo ameaçados. Por isso Jesus foi perseguido e teve que se refugiar, se tornar clandestino numa pequena cidade próxima ao deserto. É a morte. Jesus enfrentou em Lázaro a mais poderosa manifestação da morte em diversas maneiras. Porque a morte está presente na cultura humana, ou nas culturas humanas, nas estruturas humanas. Cada vez que alguém deixa de se relacionar, cada vez que alguém se limita a confortos pobres, inexpressivos, consolos que não consolam, cada vez que continuam abraçados a projetos velhos que foram traídos, como os da velha aliança que ali estavam na casa de Marta sem saber o que fazer para consolá-la juntamente com Maria. Mas Jesus vai ao túmulo, chora antes e chora diante do túmulo, porque a morte não é brincadeira. A morte dói profundamente, e a humanidade sofrida de Jesus demonstrou isso. A morte dói em quem fica. A morte estraçalha profundamente as emoções de quem se despede, se sente barrado diante da possibilidade da morte da pessoa amada, da pessoa querida. Jesus chora. Mas mesmo sob intensa emoção, ele manda desatar. Não, ele manda primeiro tirar a pedra de cima. A pedra em cima de Lázaro era a pedra que sufocava a vida. Era a pedra que matava. Era a pedra que, como ocorre sobre as gramas, fazem com que as gramas amarelem e percam a vitalidade e a força para se expressar. Aqui era preciso tirar a pedra. Ele ordena que a pedra seja tirada. Ela já começara a ser removida da vida de Marta, para que não fosse mais autoritária. Mas ela não fora removida dos fariseus que foram dedurar Jesus. E ela não fora removida
das atividades motivadoras da violência e da barbárie praticada pelo Império Romano juntamente com o poder político-religioso. Mas era preciso removê-la de cima de Lázaro. Era preciso retirá-la de cima da comunidade. E Jesus ordenou que ela fosse afastada. A pedra. Esse evangelho, ele tem pontos de toque com Ezequiel 37, Vale dos Ossos. Na leitura, na primeira leitura da celebração desse domingo, consta que se leia os últimos versículos do capítulo 37 sobre a parábola dos ossos secos. Quando o profeta diz em nome do Senhor que era preciso que o povo saísse dos seus túmulos. O exílio era o seu túmulo. É preciso resgatá-lo de debaixo das pedras e dos túmulos. Como a comunidade do discípulo amado precisava sair debaixo da pedra e do túmulo que matava Lázaro, que mantinha Lázaro grudado na morte. Esse evangelho termina, apesar da decretação da prisão e morte de Jesus, coisa que mais tarde realmente aconteceu. Esse evangelho que foi publicado e passou a ser lido no final do primeiro século, se deparando com muitos problemas vivenciados pela comunidade do discípulo amado, esse evangelho fica para nós como possibilidade, a única, aliás, de ressurreição da nossa vida aqui e agora, como quem desata todas as amarrações de braços, mãos, tira dos olhos as vendas e arranca de cima de si a pedra da morte que esmaga e faz o odor da morte predominar. Precisamos nos examinar diante desse evangelho do último domingo da Quaresma. Até que ponto a tensão entre a morte e a vida acaba em nossa existência, dando mais expressão para a morte. Nós vivemos cercados de morte por todos os lados em pessoas vivas, que são sacrificadas todos os dias pelas estruturas e máquinas da morte. É preciso que ressuscitemos, crendo no Jesus libertador, no Jesus que grita na frente da pedra, na frente do túmulo de Lázaro: Lázaro, sai, vem para fora. É preciso que ouçamos esse grito e saiamos de todas as amarras, das correntes, das mortalhas, e tenhamos a força para extirpar de nós a pedra que nos mantém no mau cheiro da morte. Que isso seja verdade contigo e comigo, meu irmão, minha irmã. Diante do capitalismo e dentro das estruturas capitalistas que são tão cruéis, tão mortais, impõem tantos sacrifícios ao nosso povo, principalmente aos mais humildes, aos pobres, brutalmente injustiçados. Traga para ti fé, creias em Jesus e lutes de tal maneira que arranques para fora de ti a pedra que esmaga, pedra capitalista, pedra neoliberal, pedra fascista, e saias ressurreto, ressurreta,
no Jesus que grita: vem para fora. Que este evangelho, meu irmão, minha irmã, te leve a analisar a existência, a vida, as relações econômicas, sociais, culturais, e te ajude a identificar os sinais da morte, mas, sobretudo, as expressões intensas da vida, e sempre que são da vida, são do próprio Jesus, que te pede que ressuscites com Ele, aqui e agora, para uma vida intensa, de qualidade, como se diz, pouquinho antes em São João 10,10, uma vida plena, uma vida abundante, que enfrenta os salteadores, ladrões que roubam e matam. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo seja sempre contigo, alimentando a tua fé ante todas as estruturas, sinais e pedras da morte. Amém.